Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Graça e paz, bom dia, amados do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso discipulado, terceira lição hoje. Nessa manhã eu tenho algo profético para ser ministrado no teu coração. Eu quero trazer Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Nosso discipulado é bem rapidinho, então para um pouquinho aí. Já pegou a tua xícara de café? Então pega ela aí, deixa do teu lado, pega papel e caneta, fica tranquilo. Porque hoje o Senhor vai mudar muita coisa no teu coração e muita crença limitante que você achava que era do Senhor e não era. Então, eu quero falar para você hoje que é líder, que ainda não despertou, que é discípulo, que ainda não despertou, porque Deus tem algo profético e abençoador para a tua vida. Então, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, e humilhou-se e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declara que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que você foi escolhido pelo próprio Deus para ser um discípulo, um líder abençoado, um líder de unção. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele é o nosso exemplo. Nosso exemplo de líder, nosso exemplo de filho, nosso exemplo de discipulador. E nós, como uma família de muitos filhos semelhante a Jesus, nós temos em Cristo o nosso referencial para sermos curados, para sermos libertos. É nele. Nós conhecemos muito tipo de líderes, muito tipo de pais, muito tipo de filhos. Tem filhos obedientes, desobedientes, uns mais nervosinhos, menos nervosos, outros que sabem dar conselhos, né? Só que independente do comportamento de todos eles são filhos. Um filho, um discípulo, amados, eles não podem dar bom resultado ouvindo palavras negativas, ouvindo palavras que só jogam eles para baixo. A nossa alma, você precisa entender isso, ela não foi feita para ser torturada, ela foi feita para receber vida e direcionamento. E Deus quer arrancar da nossa alma toda
daquelas feridas que foram assim, sabe? Ele quer trazer renovação, Ele quer vivificar a nossa vida, trazer vida mesmo além da vida que temos. Então, eu digo para você hoje, nessa manhã, se submeta a essa cura, porque você sabia que as feridas, elas não se curam com o tempo? Não. Essas feridas envelhecem, essas feridas viram câncer e essas feridas matam pessoas. E a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela está trazendo o modelo correto de um pai, de um líder e de um filho. E eu digo com propriedade, ninguém na Terra teve um pai biológico perfeito. Sabe por quê? Porque pai perfeito não existe, a não ser o nosso pai que está no céu. Seu pai, sua mãe, seu líder, seu pastor, eles não foram os melhores, foi porque faltou instrução para eles. Coloque isso no teu coração. Eles não receberam. E hoje nós temos a oportunidade de ser um ótimo pai, uma ótima mãe, um filho, um discípulo do Senhor, um discípulo de honra. E hoje, Deus, Ele está te dando instrução nova para que você mude, renovação de mente. Muitos filhos, muitos líderes carregam na alma, sabe, marcas violentas de palavras assim que destruíram. Tem até gente que deve estar assistindo agora que teve lembrança horrível do pai, de um pastor que foi omisso, que foi indiferente. Só que tem um detalhe, não existe nada que Deus não possa resolver. Deus pode resolver todas as coisas. E hoje, nessa manhã, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer libertação no teu coração. Então eu digo para você, vá ao encontro do Senhor, receba a cura. Isso vai trazer êxito na tua vida como líder, e você vai dar continuidade no processo que Deus quer com você. É isso que eu estou fazendo nessa manhã. Se submeta à direção de Deus, à libertação do Senhor, à cura, através desse discipulado. Você teve pai, teve líderes que falhou, mas só que nós temos um pai perfeito, Ele nos ama. Às vezes você foi até rejeitado pelo teu pai, pela tua mãe, e às vezes por causa disso você não consegue se relacionar com Deus como um pai, não consegue enxergar esse acolher do Senhor, e Deus quer curar isso. Entenda que não foi Deus que estragou seus pais, foi o pecado, a criação que eles tiveram, a dificuldade que eles passaram. Por isso tem endurecido o coração deles. Entenda que se as pessoas caminhassem com retidão diante de Deus, amados, ela nunca seria destruída. E Deus quer que eu e você sejamos a imagem e a semelhança do seu Filho, que é Jesus. E você que está me assistindo pode ser esse filho. Você pode ser um discípulo tremendo, abençoado, mas você precisa crer. Aprender com Jesus a ser um filho, a ser um discípulo. E aqui em Filipenses 2, eu separei algumas coisas para falar contigo, que você precisa fazer para ser esse filho, esse discípulo abençoado. Porque para ser discípulo, entenda algo, é preciso agir independentemente do que você está sentindo e do que você está vendo. Você não pode ser almático, estou sentindo de fazer tal. Amados, não pode ser dominado pelas tuas emoções, você tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22 diz assim, da versão Bíblia Viva: quando o Espírito Santo governar a tua vida, então você vai produzir paz, amor, mansidão, domínio próprio. Quando o Espírito Santo dominar, entenda algo hoje, nessa manhã, os desejos da nossa alma só nos levam para a derrota. É o primeiro combate que a gente tem que fazer. Então eu digo para você, não permita que a tua alma dite o que você vai fazer. Eu estou sentindo. Está sentindo, amados? Tá, vai no banheiro. Não tome decisões baseadas no que você está sentindo. Nós precisamos ter uma vida nova, uma vida transparente. Você precisa ser, em todo tempo, em todo lugar, uma pessoa transparente. Isso não significa que você vai ferir as pessoas por não ter a mesma fé que você, por não pensar da mesma forma que você. Transparência não tem nada a ver com grosseria, com falta de educação. Isso é falta de sabedoria. E a gente vê muitas pessoas que não querem mais se aproximar da igreja do Senhor, que não quer mais ter o contato com a palavra por falta de sabedoria disso aí, por causa de religiosidade. Para
ser discípulo, amados, nós precisamos entender, ter o desejo de ser exatamente aquilo que Deus planejou. Então entenda, você é filho de Deus, ponto. Então eu digo para você, não abra mão disso. Você não é qualquer um. Você é a escolha do coração de Deus para ser um discípulo de sucesso. Mas pastor, eu não consigo ver isso em mim. Mas eu digo para você, não desperdice o chamado. Deus está chamando, é Ele que capacita, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que dá vida. Você precisa ter coragem de se auto-esvaziar, auto-esvaziar. Ter menos de você e mais do Senhor. Quando as pessoas olharem para você, elas precisarão ver menos de você e mais do que Jesus está fazendo na tua vida. Não estou falando de dinheiro. Não, Jesus só está me abençoando se eu tiver bens, dinheiro. Para com isso, eu estou falando de unção. Ter a forma de servo. Entende? Todo discípulo é líder, mas não deixa de ser servo. Sabia disso? Tem muita gente que quer ser senhor, tem muita gente que quer ser servido, tem muita pessoa que quer ser pai sem aprender a ser filho, tem muita gente que quer ser servido sem aprender a servir. Isso não dá certo. Quer ser um discípulo? Então siga o exemplo de Jesus. Quer ser um discipulador? Seja um discípulo. É tempo de uma nova unção na tua vida. Prioriza o que é importante, meu irmão. Prioriza o que é importante, meu irmão. Porque para ter sucesso como discípulo, como líder, você precisa priorizar aquilo que é importante. Principalmente ter o cuidado de não ser enganado por Satanás. Não, isso aqui é urgente, tá? Sabe aquelas coisas assim que aparecem de repente para você perder o foco? Eu não vou poder fazer o compromisso que eu assumi como líder, com os meus liderados. Não deixe o urgente desvalorizar o que é importante. Nós precisamos ter uma forma de figura humana, mas de alguém restaurado. Eu sou humano, mas eu quero que as pessoas vejam Jesus através da minha vida. Que Ele cresça e eu diminua. Já viu que tem gente que quando aceita Jesus, eu nem vou falar de conversão, parece que elas não moram mais nesse mundo? Não é verdade? Parece que elas viraram anjo. Ei, você não virou um anjo não, é uma nova criatura, restaurada, filho, mas não virou anjo não. Continua sendo humano, só que com a vida restaurada, uma vida cheia de unção. Coloca os pezinhos no chão aí, porque para ser discípulo, nós precisamos ter um coração humilde. E eu vou falar para você que ser humilde é muito difícil. Por quê? Porque é muito difícil deixar de ser arrogante, é muito difícil deixar de ser prepotente. Só que Deus quer pegar você, e dar uma lixadinha aí e curar você. Por quê? Para ter um coração humilde, é necessário buscar esse coração humilde. Quando? Quando eu me esvaziar. Quando eu começar a policiar todos os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras, principalmente diante das outras pessoas. Aí sim Deus vai te exaltar de uma maneira tão poderosa que vai te dar um nome de excelência. Humildade não é sinônimo de pobreza não. É tratamento da alma, é simplicidade de coração. Tem muita gente orgulhosa, arrogante, e presta atenção, orgulhosos e arrogantes não têm herança no reino de Deus. Tem muita gente na pobreza ali, toda arrebentada porque são orgulhosos, porque são arrogantes. Humildade é deixar Deus fazer o que Ele quer. Senhor, tem até uma música da Zoe Lili, que ela fala assim: sou barro em tuas mãos, inteiramente sou teu. Ser barro. Jeremias, vai lá no oleiro. Tá lá, fazendo, tá. O oleiro não gostou, desmanchou tudo. É assim que nós devemos ser com o Senhor. Ser maleável nas suas mãos, deixar Ele nos moldar. Tem que pedir perdão para alguém?
Aí eu não falo para aquela pessoa, humildade é fazer o que Deus deseja que você faça. Então vai lá e faz. E eu profetizo, eu quero ver a igreja, Monte Sião, andando no padrão de excelência, a começar pelos seus discípulos, a começar pelo discipulado a qual está passando, moldando e preparando. Nós precisamos, amados, para ser discípulo, ter uma vida de obediência. A maioria de nós não recebeu aquelas noções básicas de obediência. É por isso que a gente ainda possui um coraçãozinho rebelde. Mas eu creio que o Senhor vai arrancar todos os tumores da nossa alma, vai nos restaurar completamente, vai nos curar. Porque vida de obediência é abrir mão da própria vida, para viver a vida de quem? A vida de Deus. Quem não obedece, guarda isso no teu coração, vive de perdas e de luto. Em algum âmbito, a nível de morte, né, ocorre morte nas emoções, nos relacionamentos, na vida espiritual, nas finanças, por causa da rebeldia. Não existe um que desobedeça que não vai sofrer as consequências da desobediência. Adão desobedeceu, ele sofreu desde o princípio. Então permanece a mesma coisa. Obedeça a palavra de Deus em toda a sua íntegra. Você quer ser um discípulo? Você precisa ter consciência de que Deus me exaltará. O Senhor me exaltará, não os homens. Lembrar que a característica de um líder curado é ter a certeza de que a exaltação e a honra vem do próprio Deus e não dos homens. O homem não pode te dar nada. Presta atenção, é muito melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E tem muita gente que quer ser reconhecida pelo homem. Mas porque o fulano não falou que eu fiz bem? Vai caça sapo. Nós precisamos aprender o caminho do trono. Se você passar a reconhecer o caminho do trono, você vai encontrar a solução para todas as coisas na tua vida. Tudo. Então, tire hoje, agora, nesse momento, a confiança no homem e ponha confiança em Deus. Não espere que o homem te reconheça. É Deus que vai te dar honra, meu irmão. É Deus que vai te dar honra, minha irmã. A sua alma vale muito e o diabo todo o tempo tenta destruir ela. Às vezes, as pessoas querem honras humanas. De tanto esperar os homens, elas ficam frustradas. Me reconheceu, estou magoado. Presta atenção. Deus vai levantar líderes de êxito no nosso meio. Pessoas que esperam em Deus e não nos homens. E eu e você precisamos dos nossos líderes. Precisamos. Mas a nossa dependência está no Senhor. Então tire o coração da motivação errada. Porque eu quero ser discípulo. E para ser discípulo, também é preciso ter um nome honrado. Sabe o que Provérbios 22:1 diz? Diz que é mais digno ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Significa dizer que você, como filho de Deus, deve ter um nome honrado, um nome limpo. E eu pergunto para você, como é que anda o teu nome na praça? Como que as pessoas te reconhecem? Porque se você precisa fazer alguns consertos, creia que Deus vai restituir o seu bom nome. O seu nome vai ser honrado. Porque para ser um discípulo de honra e de unção, nós precisamos ter uma vida que leva multidões a confessarem Jesus. Entenda que nós só podemos ser plenamente curados se nós passarmos pelo novo nascimento. Quando Deus fez o homem, eu até fico pensando nisso, sabe? Ele soprou sobre ele o fôlego de vida. Eu creio que quando Adão abriu os olhos ali, a primeira coisa que ele viu foi o pai. E eu fico maluco com isso. Amados, eu creio que ele deve ter dado um sorriso tão lindo para o pai naquele momento. E Deus entregou para Adão ali, entregou para mim, entregou para você. Você é líder, você é autoridade. Adão, você vai dominar sobre todos os animais da terra.
Depois do pecado, amados, Adão envergonhou-se de ver Deus e se escondeu. Hoje todo mundo que nasce não ri mais, ele chora, porque a terra está sujeita ao pecado. Deus tem a promessa de parar o choro. Quando eu e você somos tratados, nós nascemos de novo, temos nova vida, a promessa de sermos autoridade sobre a terra. Deus é um Pai perfeito, é um Pai amado. Nós chegamos diante dele cheio de feridas e ele nos cura. Porque a função do diabo é trazer trauma em todas as áreas da nossa vida. Mas eu e você podemos nos encontrar em Deus, um Pai amável, um Pai amigo. Sabe, por intermédio de Jesus nós podemos ser filhos sarados. Você tem noção do que é isso? Esse foi o chamado que eu e você recebemos. Nós recebemos esse chamado de sermos discípulos abençoados, líderes de sucesso, líderes de honra. E eu quero falar, esse é você. E Deus quer mudar a tua vida hoje. Deus quer restaurar por completo. Então, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Feche seus olhos aí um instante. Eu quero orar por você, líder, discípulo, filho, filha do Senhor. Essa palavra é para você. Deus quer te exaltar sobremaneira. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse discipulado. Obrigado por essa palavra que foi semeada em nosso coração. E eu quero te apresentar esse homem, essa mulher neste momento, que esteve assistindo, Pai, que esteve recebendo a instrução do Senhor. Pai, um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de cura, porque na autoridade do Teu nome, neste momento, eu repreendo, Senhor, todas as palavras que fizeram com que o Teu filho, a Tua filha, se encolhesse, Pai, se limitasse e se envergonhasse. Porque a partir desse momento, existe um novo tempo de semeadura na vida dos Teus filhos, do levantar da Tua glória sobre a vida deles. Serão filhos honrados, pais honrados, líderes honrados e discípulos de honra, porque o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Então, nós, Senhor, queremos ser a Tua imagem e a Tua semelhança. Queremos nos parecer com Cristo Jesus, nos esvaziando, Senhor, de nós mesmos e nos enchendo do Senhor. Pai, coloca em nós um coração humilde ao ponto das pessoas ver o trabalhar de Cristo em nossas vidas. E nós refletiremos a luz de Cristo no nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida desse discípulo, desse filho, desse pai, dessa mãe, diante do Senhor, porque um novo tempo se inicia na vida de cada um deles. Amém? Coisa boa, né? Glória a Deus. Amados, deixa eu te fazer um convite. Hoje à noite, 19h30, nós temos um encontro marcado ali na Monte Sião Church. Pastor, onde fica a Monte Sião Church? Para você que mora na cidade de Sinop, Mato Grosso, fica na Rua das Violetas, em frente ao Colégio Rodrigo Damasceno, do ladinho da Caixa d'Água. Monte Sião Church, culto inicia às 19h30. Nós estamos com um propósito e eu creio que o Senhor vai falar de forma poderosa, despertando os gigantes. Tem muito gigante adormecido. Às vezes você está adormecido. Às vezes você está decepcionado, chateado, frustrado com alguma coisa que já aconteceu na tua vida. E Deus quer restaurar completamente. Então eu te convido para estar conosco hoje, 19h30, Monte Sião Church. Beijão no teu coração, um ótimo domingo para você e para a tua família. E domingo que vem nós estaremos no mesmo horário aqui, às 8h30, trazendo esse discipulado maravilhoso. Ó, beijão no teu coração e até domingo que vem.